E se eu te dissesse que tudo o que você conhece, nosso céu azul, nossos oceanos, nossa própria casa, pode ter uma data de validade, e se neste exato momento, a centenas de anos-luz de distância, um supertelescópio tivesse acabado de encontrar um substituto? Um planeta que não é apenas parecido com a Terra, mas que, segundo os primeiros dados, pode ser melhor? Não, isso não é ficção científica. É a mais recente e chocante revelação do telescópio espacial James Webb. Ele apontou seus olhos dourados para um pequeno ponto na constelação de Leão e encontrou K2-18b, um mundo que está deixando a comunidade científica em estado de choque. Um planeta que pode ter oceanos vastos, uma atmosfera intrigante e, quem sabe, os primeiros e mais concretos sinais de vida que já encontramos. Será que encontramos nossa nova casa? Ou será que estamos à beira de uma descoberta que vai redefinir nosso lugar no cosmos para sempre? Prepare-se! A jornada começa agora. Para entender a magnitude do que estamos falando, primeiro, você precisa conhecer nosso herói. O telescópio espacial James Webb, ou JWST, pense nele não como um telescópio, mas como uma máquina do tempo, um detetive cósmico. Lançado no dia de Natal de 2021, após décadas de desenvolvimento e um orçamento que ultrapassou os 10 bilhões de dólares, ele é a ferramenta de observação espacial mais poderosa já construída pela humanidade. Uma colaboração monumental entre a NASA, a Agência Espacial Europeia e a Agência Espacial Canadense. Lá está ele, a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, flutuando em um ponto de equilíbrio gravitacional chamado Ponto de Lagrange L2, protegido do calor do Sol por um escudo térmico de 5 camadas. Do tamanho de uma quadra de tênis, ele opera em temperaturas criogênicas. E por que todo esse esforço? Porque o Webb não viu o universo como nós. Ele enxerga no infravermelho. Essa habilidade de ver a luz infravermelha permite que ele olhe através de densas nuvens de poeira cósmica, que são como cortinas que escondem os berçários de estrelas e planetas. Ele pode capturar a luz das primeiras galáxias que se formaram após o Big Bang, há mais de 13,5 bilhões de anos. É como se o universo tivesse contratado um fotógrafo profissional para revelar seus segredos mais antigos e mais bem guardados. E um desses segredos é a composição de mundos distantes. Mas colocar essa maravilha no espaço foi uma das manobras mais complexas e angustiantes da história da exploração espacial. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Michel Casquel aqui na área com vocês novamente. Preparamos esse vídeo incrível para vocês. Antes de continuarmos, que tal dar aquele apoio massa para o nosso canal? Curte o vídeo clicando no botão de like e compartilhe com toda a sua turma para ajudar a espalhar nosso conteúdo. Se você ainda não faz parte do nosso time, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Sua participação faz toda a diferença para continuarmos trazendo conteúdos irados como este. Bora embarcar nessa juntos, então? A jornada épica do lançamento foi um verdadeiro filme de suspense. O telescópio foi lançado dobrado como um origami tecnológico dentro do foguete Ariane 5, durante os 29 dias seguintes. Enquanto viajava para seu destino, ele teve que executar uma sequência de desdobramento perfeitamente coreografada. Foram 344 pontos de falha em potencial, um único motor que não funcionasse, um único cabo que prendesse, e a missão de 10 bilhões de dólares se transformaria em lixo espacial. O mundo assistiu, prendeu a respiração, e tudo funcionou perfeitamente. Desde então, o Webb tem nos presenteado com imagens que transcendem a ciência e se tornam arte. Nebulosas que brilham como algodão doce cósmico, galáxias dançando em uma valsa gravitacional, e planetas que antes eram apenas pontos de luz, agora começam a revelar suas verdadeiras cores. E nenhum deles é mais intrigante do que esse planeta. Agora vamos conhecer a estrela do nosso show, K2-18b, descoberto em 2015 pelo antecessor do Webb. O telescópio Kepler, este mundo foi imediatamente marcado como um alvo de alta prioridade, e por um bom motivo, ele está a 120 anos-luz de distância na zona habitável de sua estrela, uma anã vermelha chamada K2-18. A zona habitável é aquela faixa de ouro, nem muito quente, nem muito fria, onde a temperatura na superfície de um planeta permite a existência de água líquida, o ingrediente que até onde sabemos é essencial para a vida. K2-18b é o que chamamos de superterra. Ele tem cerca de 2,6 vezes o diâmetro do nosso planeta e 8,6 vezes a massa. Um gigante gentil que completa uma órbita em torno de sua estrela em apenas 33 dias, mas o que realmente colocou K2-18b sob os holofotes do Webb foi a suspeita de que ele poderia
poderia ser um planeta haitiano, um tipo de planeta hipotético, mas teoricamente possível, coberto por um oceano global de água líquida e com uma atmosfera rica em hidrogênio. Imagine um mundo onde os continentes não existem, apenas um mar sem fim, sob um céu alienígena. E foi para testar essa ideia que o Webb apontou seu espelho dourado para lá. E como o Webb decifrou os segredos de K2-18b, a 120 anos-luz de distância? A resposta está em uma técnica genial chamada espectroscopia de trânsito. Funciona assim: quando o K2-18b passa na frente de sua estrela, a luz da estrela é filtrada pela atmosfera do planeta. Diferentes moléculas na atmosfera absorvem a luz em comprimentos de onda específicos. O Webb, com sua sensibilidade extraordinária, consegue capturar essa luz filtrada e a divide em um espectro, como um arco-íris. Cada cor que falta nesse espectro é como uma impressão digital, uma assinatura química que nos diz exatamente o que existe naquela atmosfera. E as assinaturas que o Webb encontrou foram espetaculares. Em 2023, os dados confirmaram a presença abundante de moléculas contendo carbono, incluindo metano e dióxido de carbono. Isso por si só já é fascinante. Reforça a ideia de que esse planeta pode mesmo ser um planeta haitiano, com um oceano líquido sob uma atmosfera rica em carbono. É como receber um cartão postal de outro mundo e a mensagem diz: eu tenho os blocos de construção para a vida. Mas a descoberta não parou por aí. Havia algo mais nos dados. Um sinal fraco, quase um sussurro, de uma molécula que, se confirmada, seria uma das maiores descobertas da história da humanidade. Mas antes de chegarmos a isso, a pergunta que não quer calar: com tudo o que sabemos, K2-18b é realmente melhor que a Terra? Vamos colocar os dois mundos frente a frente. A Terra, nosso lar, um equilíbrio delicado e perfeito, uma atmosfera de nitrogênio e oxigênio, continentes, estações do ano e um campo magnético que nos protege da radiação solar como um escudo invisível. É o único lugar que conhecemos que abriga vida complexa. E K2-18b, um mundo potencialmente coberto por um oceano global. Isso poderia significar um clima incrivelmente estável, sem as variações extremas que nossos continentes causam. Atmosfera rica em hidrogênio, embora tóxica para nós. Poderia ser o ambiente perfeito para formas de vida exóticas, talvez micróbios que flutuam livremente nas correntes oceânicas. Um oceano global atuaria como um gigantesco termostato, distribuindo o calor da estrela de forma muito mais eficiente. Sem continentes para criar barreiras, as correntes oceânicas poderiam circular livremente, evitando eras glaciais ou aquecimentos descontrolados. Em teoria, poderia ser um paraíso climático. E as vantagens não param por aí. Por ser maior e mais massivo, o K2-18b pode ter uma atividade geológica interna mais vigorosa. Isso poderia alimentar fontes hidrotermais no fundo de seu oceano, semelhantes às que temos na Terra e que muitos cientistas acreditam podem ter sido o berço da vida em nosso próprio planeta. Essas fontes liberam nutrientes e energia, criando oásis de vida no escuro profundo. Um oceano global em K2-18b poderia estar repleto desses oásis. Mas nem tudo são flores nesse possível paraíso cósmico. Viver em K2-18b apresentaria desafios monumentais. Primeiro, a gravidade, com 8,6 vezes a massa da Terra. A atração gravitacional em sua superfície seria esmagadora. Andar por lá seria como carregar constantemente vários sacos de cimento nas costas. Qualquer forma de vida complexa teria que evoluir com uma estrutura corporal incrivelmente robusta para não ser esmagada pelo próprio peso. E depois, a estrela. Anãs vermelhas são conhecidas por seu temperamento instável. Elas podem emitir flares de radiação superpoderosos, muito mais intensos que as tempestades solares do nosso Sol, sem um campo magnético forte e uma atmosfera densa para proteção. Essas rajadas de radiação poderiam esterilizar a superfície do planeta, fritando qualquer forma de vida desprotegida. Outro perigo é o acoplamento de maré. Assim como a Lua sempre mostra a mesma face para a Terra, K2-18b pode estar travado, com o hemisfério permanentemente voltado para sua estrela, criando um deserto escaldante, enquanto o outro lado está congelado em uma noite eterna. A vida, se existir, teria que se agarrar à tênue zona do crepúsculo, a linha que divide o dia e a noite. É um cenário muito mais hostil do que parece à primeira vista. Então K2-18b é um paraíso oceânico ou um inferno irradiado? A resposta ainda é incerta. Mas foi em meio a essa incerteza que o Webb detectou algo. Um sinal que nos leva ao clímax desta história, o mistério do DMS em 2023. Os cientistas que analisavam os dados do Webb notaram uma possível, e eu repito, possível, detecção de uma molécula chamada dimetilsulfeto, ou DMS,
E por que isso fez a comunidade científica pular da cadeira? Porque na Terra o DMS é produzido quase que exclusivamente por organismos vivos, especificamente pelo fitoplâncton em nossos oceanos. Esse gás é o que dá aquele cheiro característico de mar que sentimos na praia. Encontrar DMS na atmosfera de um exoplaneta seria o que os cientistas chamam de biossinatura, uma evidência fortíssima, quase irrefutável, de que processos biológicos estão acontecendo lá. Seria como encontrar pegadas na areia de uma praia, que você achava que estava deserta. Seria a primeira detecção de vida fora da Terra. Mas e sempre há um mais na fronteira da ciência. A detecção foi fraca, apenas um sinal de 3 sigma. Em ciência, o padrão ouro para uma descoberta é 5 sigma, que significa que há apenas uma chance em 3,5 milhões desse sinal ser um acaso estatístico. 3 sigma é muito menos certo. Significa que pode ser dimetilsulfeto, mas também pode ser apenas ruído nos dados ou outra molécula, como o metano, que está nos enganando. E esse é o grande desafio. Alguns cientistas argumentam que processos geológicos desconhecidos, talvez vulcões submarinos em um oceano alienígena, poderiam produzir dimetilsulfeto, sem a necessidade de vida. Outros acreditam que ele pode nem ser um planeta rochoso, mas sim um mini Netuno, um gigante gasoso com uma atmosfera densa onde a pressão esmagaria qualquer chance de vida como a conhecemos. O universo, ao que parece, adora nos pregar peças. Confirmar ou refutar a presença de DMS exigirá muito mais tempo de observação com o Webb. Anos, talvez, é como esperar pela próxima temporada da sua série favorita, mas em uma escala cósmica. Enquanto sonhamos com mundos distantes, essa busca nos força a olhar para dentro. Talvez a maior lição que esse planeta nos ensina por enquanto seja sobre a preciosidade e a fragilidade do nosso próprio planeta. Procuramos desesperadamente por uma Terra 2.0 enquanto a original enfrenta uma crise sem precedentes. A busca por vida lá fora é, ironicamente, um espelho que reflete nossa responsabilidade aqui dentro. Mas o impacto dessa descoberta, mesmo que inconclusiva, já é imenso. Ela reacende a chama da exploração e da curiosidade humana. Ela nos faz as perguntas mais fundamentais. Estamos sozinhos? Qual é o nosso propósito? A prova de vida extraterrestre, mesmo que microbiana, mudaria a filosofia, a religião e a ciência para sempre. Seria como Colombo avistando o novo mundo, mas em uma escala que abrange todo o cosmos. Essa busca incansável pela verdade, analisando petabytes de dados complexos, só é possível graças a um poder computacional extraordinário. A mesma tecnologia de ponta que decifra os segredos de atmosferas alienígenas é a que pode revolucionar o seu negócio. Empresas como a NetAdept Technology estão na vanguarda, oferecendo soluções de TI e infraestrutura que transformam dados brutos em insights poderosos. Se você quer levar seu projeto ou sua empresa para a próxima fronteira, seja na ciência, na indústria ou na inovação, precisa das ferramentas certas. Visite o nosso site e descubra como a tecnologia de ponta pode te colocar entre as estrelas. E a busca não para com o Webb, ele é apenas o começo. Uma nova geração de telescópios já está sendo planejada. O Habitable Worlds Observatory, previsto para a década de 2030, será projetado especificamente para encontrar e fotografar diretamente planetas do tamanho da Terra em zonas habitáveis. Ele não apenas analisará suas atmosferas, mas poderá nos dar a primeira imagem real de uma Terra gêmea. A corrida espacial do século XXI não é para a Lua ou Marte, é para os exoplanetas. Então nossa jornada nos leva de volta ao começo. K218b, com seus possíveis oceanos globais e o sussurro tentador de vida, é mais do que um simples planeta. É um convite para sonhar, um lembrete de que o universo é um lugar vasto, estranho e muito mais maravilhoso do que nossa imaginação ousa conceber. Será que ele é habitado? Será que é de fato um mundo melhor que o nosso? A resposta final ainda está escrita nas estrelas, esperando para ser lida. Mas agora, eu quero saber de você. Com tudo o que viu, você acha que K218b é o futuro da humanidade? Ou um alarme falso? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E se você, como nós, é um apaixonado pelos mistérios do cosmos e quer se aprofundar ainda mais, não pode perder o livro Exoplanets. É como ter um pedaço do universo na sua estante. O link está na descrição. Garanta o seu na Amazon Brasil e continue essa jornada.